Natal deveria ser sobre família reunida, abraços sinceros e aquela sensação quentinha de pertencer a algum lugar. Mas quando cheguei à mansão do meu filho Gabriel naquela véspera de Natal, o que encontrei foi tão perturbador que até hoje sinto um aperto no peito ao lembrar. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Ernesto Gomes, tenho 58 anos e trabalho como gerente de uma cooperativa agrícola no interior de Minas Gerais. Sempre fui um homem simples, daqueles que acordam cedo, trabalham duro e valorizam uma conversa honesta no fim do dia. Minha vida nunca foi cercada de luxos, mas criei meu filho Gabriel com dignidade, amor e os valores que aprendi com meu pai. Gabriel sempre foi um menino inteligente, estudioso, daqueles que faziam a gente se orgulhar em cada boletim escolar. Quando ele conseguiu uma bolsa integral para estudar administração em São Paulo, chorei de alegria. Ver meu filho conquistar o que eu nunca tive foi a maior vitória da minha vida. Ele se formou, arrumou um excelente emprego em uma multinacional e, aos 30 anos, já era gerente financeiro. Conheceu Isabela durante um evento corporativo. Ela vinha de uma família tradicional paulistana, dona de uma rede de concessionárias de carros importados. Quando Gabriel me apresentou a moça, confesso que senti um certo desconforto. Não pela Isabela em si, que era educada e bonita, mas pela distância entre nossos mundos. Eu era um homem de terra vermelha debaixo das unhas, e eles eram gente de taças de cristal e jantares em restaurantes com nomes franceses. O casamento foi grandioso, realizado em um dos clubes mais exclusivos de São Paulo. Eu me sentia deslocado naquele mar de smokings e vestidos de grife, mas Gabriel estava radiante, e isso bastava para mim. Os sogros de Gabriel, Armando e Clarice Tavares, eram pessoas polidas na superfície, mas havia algo neles que me incomodava. Armando tinha aquele jeito de olhar por cima do ombro, como se estivesse sempre avaliando quanto você valia. Clarice sorria, mas era um sorriso frio, calculista, que nunca chegava aos olhos. Ainda assim, mantive distância respeitosa e desejei felicidade ao meu filho. Gabriel e Isabela se mudaram para uma mansão em um condomínio fechado na zona sul de São Paulo. A casa tinha 4 suítes, piscina com borda infinita, jardim planejado e uma garagem que comportava 5 carros. Quando visitei pela primeira vez, fiquei impressionado. Meu filho tinha chegado onde eu sempre sonhei que ele chegasse. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Gabriel subia na empresa. Isabela trabalhava como consultora de moda e vivia postando fotos da vida glamurosa nas redes sociais. Eu os visitava 2 vezes por ano, sempre me sentindo um pouco estranho naquele ambiente de luxo, mas feliz por ver meu filho bem. Porém, nos últimos 6 meses, algo mudou. Gabriel começou a ligar menos. Quando conversávamos, ele parecia cansado, distante, como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Em outubro, liguei para convidá-lo para passar o Natal comigo em Minas Gerais, como fazíamos antes. Gabriel hesitou, disse que precisava verificar a agenda, que os sogros estavam planejando algo especial. Achei estranho, mas não insisti. Afinal, ele era um homem casado, tinha suas obrigações. Novembro chegou e Gabriel parou de atender minhas ligações. Mandava mensagens curtas, sempre dizendo que estava atarefado com fechamento de ano na empresa. Meu instinto de pai começou a gritar que algo estava errado. Tentei conversar com Isabela pelo WhatsApp, mas ela foi evasiva, dizendo apenas que Gabriel estava estressado com o trabalho. No dia 20 de dezembro, recebi uma mensagem do meu filho que me gelou a espinha. Pai, não venha para São Paulo este Natal. Vou passar com a família da Isabela. A gente se vê no ano que vem. A mensagem era fria, sem o carinho habitual. Gabriel sempre me chamava de velho, de coroa, com aquele tom brincalhão que aquecia meu coração. Aquela mensagem não tinha a alma do meu filho. Liguei imediatamente. Caixa postal. Liguei de novo. Desligaram na minha cara. Tentei mais 5 vezes. Nada. Meu coração disparou. Conhecia meu filho como a palma da minha mão. Ele jamais me trataria daquela forma. Algo estava muito, muito errado.
Sentei na varanda da minha casa simples, olhando para os morros verdes de Minas, e tomei uma decisão. Não ia passar o Natal esperando uma ligação que não viria. Não ia ficar de braços cruzados, enquanto meu instinto de pai berrava que Gabriel estava em perigo. Na manhã do dia 23 de dezembro, arrumei uma mala pequena, tranquei a casa e peguei o ônibus para São Paulo. A viagem durou 7 horas. Sentado no banco desconfortável, repassei mentalmente cada conversa recente com Gabriel, procurando pistas do que poderia estar acontecendo. Ele mencionou problemas no trabalho? Não. Conflitos com Isabela? Nunca. O que mudou? Cheguei em São Paulo no fim da tarde, quando o sol já se escondia atrás dos prédios gigantes. A cidade pulsava com a energia frenética do Natal, pessoas correndo com sacolas, enfeites brilhando em cada esquina. Mas eu não sentia nada daquela alegria. Peguei um táxi até o condomínio onde Gabriel morava. O motorista, um senhor com cabelos grisalhos, puxou conversa. Vai visitar a família, seu Ernesto? Perguntou vendo meu nome na carteira quando paguei a corrida. Vou ver meu filho, respondi, a voz saindo mais tensa do que pretendia. Espero que ele esteja bem. O porteiro do condomínio, um rapaz jovem de uniforme impecável, me barrou na entrada. Boa noite, senhor. Posso ajudá-lo? Vim visitar meu filho, Gabriel Gomes. Mora no lote 15. O porteiro consultou o computador, então pegou o telefone. Esperou. Ninguém atendeu. Tentou de novo. Nada. Sinto muito, senhor, mas não consigo autorizar sua entrada sem confirmação dos moradores. Sou o pai dele. Vim de Minas Gerais especialmente para o Natal. O porteiro pareceu desconfortável. Entendo, senhor, mas são as regras do condomínio. Posso tentar ligar novamente mais tarde, ou o senhor pode aguardar aqui na guarita até que alguém atenda. Esperei 40 minutos. O porteiro tentou mais 3 vezes. Nada. Minha angústia crescia a cada minuto. Por que diabos ninguém atendia? Finalmente tive uma ideia. Tem algum outro morador que eu possa contatar? Alguém que conheça meu filho? O porteiro pensou um momento. Tem a dona Beatriz, do lote 12. Ela é muito simpática, sempre cumprimenta todo mundo. Talvez ela possa ajudar. Ele ligou para a dona Beatriz, explicou a situação. Alguns minutos depois, uma senhora elegante na casa dos 70 anos apareceu na portaria. Usava um conjunto de linho bege e tinha um ar maternal que me trouxe algum conforto. O senhor é o pai do Gabriel? Ela perguntou, estendendo a mão. Sou Beatriz Andrade. Moro a 3 casas da deles. Ernesto Gomes. Me apresentei, apertando sua mão. Estou preocupado, vim de longe e não consigo falar com meu filho. Dona Beatriz franziu a testa. Que coincidência. Faz uns 2 dias que vejo muita movimentação na casa deles. Carros chegando e saindo, música alta ontem à noite. Achei estranho porque o Gabriel sempre foi um vizinho tranquilo. Meu estômago se apertou. A senhora o viu? Viu o Gabriel? Ela balançou a cabeça. Não pessoalmente, mas vi a Isabela, os pais dela e outras pessoas que não reconheci. Estavam montando decorações de Natal na área externa da piscina. Parece que vão fazer uma festa grande. E o Gabriel? Insisti. Não vi. Ela admitiu. Mas, senhor Ernesto, talvez ele esteja viajando a trabalho. Às vezes as esposas organizam as festas sozinhas. Aquilo não fazia sentido. Gabriel nunca deixaria Isabela sozinha organizando uma festa de Natal. Ele adorava esse tipo de coisa. Era ele quem escolhia a árvore, quem pendurava as luzes. Dona Beatriz percebeu minha aflição. Olha, posso autorizar sua entrada como meu convidado. Vamos até a casa deles juntos. Assim você tira isso a limpo. Agradeci com um aceno de cabeça, a voz presa na garganta pela emoção. Caminhamos pelas ruas largas e arborizadas do condomínio. As casas eram verdadeiros palácios, cada uma mais impressionante que a outra. Luzes de Natal decoravam fachadas, e através das janelas iluminadas, eu via famílias felizes reunidas. Chegamos à mansão do Gabriel. De fato, o jardim estava decorado com luzes brancas e douradas. Havia uma árvore de Natal de pelo menos 4 metros na entrada e guirlandas nas janelas. Tudo perfeito, como uma foto de revista. Mas algo estava errado.
As cortinas do segundo andar, onde ficava o escritório de Gabriel, estavam fechadas mesmo sendo ainda relativamente cedo, e não havia o carro dele na garagem. Apenas uma SUV prata que reconheci como sendo de Armando. Dona Beatriz tocou a campainha. Uma melodia suave ecoou lá dentro. Esperamos. Passos se aproximaram. A porta se abriu, revelando Isabela. Ela usava um vestido vermelho elegante, maquiagem impecável, cabelos presos em um coque sofisticado. Ao me ver, seu rosto empalideceu. Ernesto, ela disse, a voz falhando. Eu não esperava você. Vim ver meu filho, respondi tentando manter a calma. Cadê o Gabriel? Isabela olhou para Dona Beatriz como se procurasse uma saída, depois voltou os olhos para mim. Ele não está bem. Pegou uma virose forte, está dormindo. Então vou subir para vê-lo, disse, dando um passo à frente. Ela bloqueou minha passagem, a mão na porta. Não é uma boa ideia. O médico disse para deixá-lo descansar. Você sabe como o Gabriel fica irritado quando está doente. Aquilo era mentira. Gabriel nunca ficou irritado comigo, doente ou não. Quando teve pneumonia aos 15 anos, eu dormi no sofá ao lado da cama dele por uma semana inteira. Olhei nos olhos de Isabela e vi algo que me assustou. Medo. Não era irritação por eu ter aparecido de surpresa. Era medo genuíno. Isabela, o que está acontecendo? Perguntei baixando a voz. Onde está meu filho? Antes que ela pudesse responder, uma voz masculina trovejou lá de dentro. Quem é Isabela? Armando Tavares apareceu atrás da nora. Ele era um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos penteados para trás e uma expressão perpetuamente arrogante. Usava calças sociais e uma camisa de linho branca, manga dobrada até os cotovelos, um relógio de ouro reluzindo no pulso. Ao me ver, seu rosto se contorceu em algo entre surpresa e irritação. Ernesto, o que faz aqui? Vim ver meu filho, repeti, cansado de explicar o óbvio. E ninguém parece querer me deixar entrar na casa dele. Armando trocou um olhar rápido com Isabela, então forçou um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Gabriel está indisposto. Pegou um vírus estomacal. Acredite, você não vai querer entrar no quarto dele agora. Está uma situação desagradável. Sou pai dele. Já limpei vômito, cocô, sangue. Não tenho nojo do meu próprio filho. A mandíbula de Armando se retesou. Não é sobre nojo, Ernesto. É sobre respeito. O rapaz pediu privacidade. Mandou uma mensagem para você, não mandou? Pedindo para não vir? Mandou. Confirmei dando mais um passo à frente. Uma mensagem que não parecia nada com ele. E agora estou aqui e quero vê-lo com meus próprios olhos. Dona Beatriz, que tinha ficado em silêncio até então, interveio. Armando, o homem veio de longe. Deixa ele pelo menos cumprimentar o filho através da porta do quarto, né? Que mal tem? Armando respirou fundo, claramente irritado, mas consciente de que estávamos na presença de uma testemunha. Está bem, mais rápido. E não entre no quarto. Gabriel está dormindo. Isabela se afastou, me deixando passar. Entrei na mansão e o que vi me deixou ainda mais confuso. A sala de estar estava decorada para uma festa natalina extravagante. Havia uma mesa comprida já montada com toalhas vermelhas e douradas, pratos de porcelana fina, taças de cristal. Na cozinha americana, via bandejas de canapés cobertos com filme plástico, garrafas de champanhe em baldes de gelo, uma travessa enorme com um tender já assado. A árvore de Natal dentro de casa era ainda maior que a de fora, com presentes embrulhados em papel brilhante, amontoados embaixo. Havia música natalina tocando baixinho em um som ambiente. Tudo cheirava a pinho, canela e dinheiro. Mas onde estava Gabriel nisso tudo? Subi as escadas, seguido de perto por Armando. Isabela ficou embaixo com Dona Beatriz. O corredor do segundo andar era silencioso, iluminado por arandelas que projetavam luz suave nas paredes decoradas com quadros caros. Havia 4 portas. 3 estavam abertas. A última, a do fundo, estava fechada. Uma fina linha de luz escapava por baixo da porta. Armando se colocou entre mim e a porta. Deixa eu avisar ele primeiro, disse batendo de leve. Gabriel, seu pai está aqui, veio te visitar. Silêncio.
Armando bateu novamente. Gabriel, mais silêncio. Meu coração começou a bater descompassado. Empurrei Armando para o lado com mais força do que pretendia e agarrei a maçaneta. Estava trancada. Por que a porta está trancada? Perguntei, virando-me para Armando. Ele não respondeu. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Gabriel! Gritei, batendo na porta. Gabriel, é o pai! Abre essa porta! Nada. Apenas silêncio sepulcral do outro lado. Comecei a entrar em pânico. E se meu filho estivesse realmente muito doente? E se tivesse desmaiado? Pior. E se... Arrombe essa porta agora! Ordenei a Armando, minha voz saindo em um rosnado. Não seja ridículo, Ernesto. Ele está dormindo. Você vai acordá-lo e piorar a situação. Gabriel! Berrei, socando a porta com toda a força. A madeira era sólida, de lei, mas senti ela ceder ligeiramente. Filho, me responde. Foi então que ouvi. Um som abafado, como se alguém tivesse tentado falar, mas estivesse com a boca tapada. Meu sangue gelou. Olhei para Armando. Ele tinha ficado pálido. O que vocês fizeram com meu filho? Sussurrei, minha voz carregada de uma fúria que eu não sabia que possuía. Nada! Não fizemos nada! Ele está... Mentira! Explodi, empurrando Armando contra a parede. Para um homem de 58 anos que passa os dias carregando sacos de ração e consertando cercas, eu ainda tinha força. Sai da frente ou eu derrubo essa porta e você junto. Armando me encarou, a arrogância dando lugar ao medo. Naquele momento, Clarice apareceu no topo da escada. Ela era uma mulher magra, de cabelos loiros platinados, rosto esticado por procedimentos estéticos demais, e um colar de pérolas no pescoço. Usava um vestido de festa azul petróleo e segurava uma taça de vinho. Que barulheira é essa? Reclamou, arrastando as palavras. Estava visivelmente alterada. Armando, quem é esse homem? É o pai do Gabriel. Armando respondeu, ainda pressionado contra a parede pelo meu antebraço. E ele está tendo um ataque de histeria. Histeria? Repeti, incrédulo. Meu filho está trancado nesse quarto e ninguém me explica por quê. Clarice tomou um gole do vinho, como se a situação fosse um mero incômodo. Gabriel está de castigo. As palavras saíram dela com tanta naturalidade que demorei alguns segundos para processar. Como é que é? Castigo, ela repetiu se aproximando. O hálito dela cheirava a álcool. Ele andou fazendo algumas besteiras financeiras. Apostas online, perdeu uma grana considerável. Estamos ensinando uma lição sobre responsabilidade. Soltei Armando, dando um passo para trás, tentando entender o absurdo que acabara de ouvir. Vocês trancaram um homem de 30 anos no quarto? De castigo? Ele mora na nossa casa, Clarice disse levantando o queixo. Tecnicamente a casa está no nome de Isabela, e nós pagamos a entrada. Então sim, temos autoridade aqui. Gabriel tem 30 anos. Gritei sem acreditar que precisava explicar isso. Não é uma criança, vocês não podem prendê-lo. É temporário. Armando interveio ajeitando a camisa amarrotada. Só até ele aprender a lição. Depois do Natal soltamos ele. Soltamos? Repeti, sentindo a bile subir na garganta. Que tipo de gente doente faz isso? O tipo que tem dinheiro para limpar as merdas que o seu filho faz. Clarice cuspiu, o verniz de civilidade finalmente rachando. Sabe quanto ele perdeu em apostas? 50 mil reais. 50 mil. Dinheiro que era para um investimento da empresa. Se a diretoria descobrir, ele perde o emprego. Minha mente girava. Gabriel apostando? Isso não fazia sentido. Meu filho sempre foi conservador com dinheiro, a ponto de ser chamado de pão duro pelos amigos. Vocês têm prova disso? Temos os extratos bancários, Armando disse. Mas não vamos mostrar para você. Isso é assunto de família. Nossa família. A ênfase no nossa foi deliberada, me colocando como um estranho. Ele é meu filho, disse, a voz saindo rouca. Sempre vai ser, e vou tirar ele daqui agora. Virei-me para a porta novamente, e antes que pudessem me impedir, dei um chute forte na altura da fechadura. A madeira rachou. Outro chute. A moldura cedeu. No terceiro chute, a porta se abriu com um estrondo. O que vi dentro daquele quarto me fez ter certeza de que havia entrado em um pesadelo.
Gabriel estava sentado no chão, encostado na cama, as mãos amarradas atrás das costas com fita adesiva reforçada. Tinha um pedaço de pano enfiado na boca como mordaça, preso com mais fita adesiva. Seus olhos arregalados me viram e imediatamente se encheram de lágrimas. Ele usava apenas uma camiseta e shorts. O cabelo estava sujo, desgrenhado, e havia hematomas nos braços. Um balde plástico no canto do quarto servia de banheiro improvisado. O fedor era horrível. Meu Deus! Gritei, correndo até ele. Minhas mãos tremiam enquanto puxava a fita da boca dele. Gabriel ofegou, buscando ar. Pai, ele soluçou, a voz rouca. Pai, me tira daqui. Por favor. Comecei a arrancar a fita dos pulsos dele, as lágrimas escorrendo livres pelo meu rosto. Estou aqui, filho. Estou aqui, ninguém vai te machucar mais. Atrás de mim ouvi Clarice gritar. Armando, faz alguma coisa. Ele não pode levar o Gabriel. Consegui soltar os pulsos de Gabriel. Ele os trouxe para a frente, esfregando os ferimentos onde a fita havia cortado a circulação. Ajudei-o a levantar. Ele estava fraco, cambaleou, mas se apoiou em mim. Quanto tempo? Perguntei olhando para ele. Quanto tempo você está aqui? 4 dias. Gabriel sussurrou, as pernas quase cedendo. 4 dias, pai. Eles me pegaram voltando do trabalho. Disseram que eu tinha envergonhado a família, que precisava aprender uma lição. Minha visão ficou vermelha. 4 dias. Meu filho passou 4 dias amarrado, com fome, com sede, usando um balde como banheiro, enquanto embaixo preparavam uma festa de Natal. Virei-me para Armando e Clarice que estavam na porta. Dona Beatriz tinha subido e estava parada atrás deles, a mão na boca chocada. Vocês vão para a cadeia, disse, minha voz gelada. Isso é cárcere privado, é tortura. Vocês vão apodrecer na prisão. Armando deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Você não entende a situação. Gabriel nos deve. Ele roubou dinheiro da empresa e nós estávamos protegendo ele. Se a polícia se envolver, ele vai preso também. Mentira, Gabriel disse, sua voz ganhando força. Eu não roubei nada. Eu descobri que eles estavam desviando dinheiro. Lavagem de dinheiro através das concessionárias. Eu reuni provas, ia denunciar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente as peças do quebra-cabeça se encaixaram. É por isso, sussurrei, olhando para Gabriel. Por isso te trancaram. Não era castigo. Era para te calar. Gabriel assentiu, as lágrimas correndo livres. Encontrei documentos falsos, notas fiscais fraudadas, transferências para offshores. Quando confrontei Armando, ele me disse para esquecer o que vi. Disse que eu devia lealdade à família. Quando recusei, eles fizeram isso. Clarice riu. Um som agudo e desagradável. Lealdade. Que palavra bonita vinda de alguém que ia destruir a própria família. Você vive nesta casa, Gabriel. Come da nossa comida. Dirige os carros que nós pagamos. E ainda tem a audácia de nos acusar? Porque vocês são criminosos! Gabriel gritou, finalmente encontrando sua voz. Vocês estão lavando dinheiro do tráfico. Eu vi os nomes nos documentos. Vi de onde vem o dinheiro sujo. Armando avançou, o punho cerrado. Coloquei-me na frente de Gabriel, meus próprios punhos prontos. Tenta, rosnei. Só tenta encostar nele de novo. Armando parou, calculando. Ele era mais novo que eu, provavelmente mais forte. Mas havia algo nos meus olhos que o fez hesitar. Era a fúria de um pai que viu seu filho torturado. Dona Beatriz, chamei sem tirar os olhos de Armando. A senhora pode ligar para a polícia de verdade, não para a segurança do condomínio. Dona Beatriz pegou o celular com mãos trêmulas. Já estou ligando. Você vai se arrepender, Clarice sibilou. Temos advogados caros. Vamos transformar isso em um pesadelo para vocês. Gabriel vai perder tudo. A carreira, a reputação. Vamos destruí-lo. Deixem tentar. Respondi. Mas agora saiam do caminho. Vou levar meu filho para um hospital. Passei por eles, segurando Gabriel firmemente. Isabela estava no corredor embaixo, o rosto molhado de lágrimas. Quando nos viu descendo as escadas, ela correu até nós. Gabriel, eu não sabia que ia ser assim.
Eles me disseram que era só para você pensar, refletir. Eu juro que não sabia sobre a fita. Sobre... Cala a boca, Isabela. Gabriel disse, a voz quebrada, mas firme. Você sabia. Você passou por aquele quarto todos os dias. Ouviu eu gritar. E não fez nada. Isabela soluçou, mas não conseguiu negar. Saímos da casa, Dona Beatriz nos seguindo. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 viaturas, 4 policiais. Contei tudo. Mostrei o quarto, as marcas no pulso de Gabriel, o balde. Um dos policiais, um sargento de meia-idade com olhos cansados, balançou a cabeça. Isso é grave, muito grave. Vamos precisar prender todos os envolvidos. Armando e Clarice foram algemados ainda dentro da casa, berrando sobre advogados e processos. Isabela foi poupada inicialmente, mas teria que prestar depoimento. Levei Gabriel para o hospital. Os médicos constataram desidratação severa, ferimentos nos pulsos, hematomas e sinais de trauma psicológico. Ele precisou ficar internado por 2 dias. Fiquei ao lado dele cada segundo, segurando sua mão, sussurrando que estava tudo bem agora, que ele estava seguro. No segundo dia, quando Gabriel já estava melhor, a Polícia Federal apareceu. Um agente chamado Rodrigo, sério e profissional, nos informou que tinham investigado as alegações de Gabriel. Encontramos tudo, ele disse mostrando documentos. Lavagem de dinheiro, fraude fiscal, vínculos com organizações criminosas. As concessionárias eram uma fachada. Vocês acabaram de desmontar uma operação de anos. Gabriel fechou os olhos aliviado. Então valeu a pena. Valeu, confirmei apertando sua mão. Você fez a coisa certa, filho. Passamos o Natal no hospital. Não tinha peru, nem tender, nem árvore iluminada. Mas tínhamos um ao outro. E para mim, aquilo era tudo. Gabriel me olhou. Os olhos ainda tristes, mas com uma nova determinação. Pai, me desculpa por não ter te ligado antes. Eu achei que conseguiria resolver sozinho. Você não precisa resolver tudo sozinho, disse afastando o cabelo da testa dele. Para isso que existem pais. Para estar lá quando os filhos precisam. Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa. Empresários presos por cárcere privado e lavagem de dinheiro estampava as manchetes. A opinião pública se dividiu. Alguns apoiavam Gabriel, o chamando de herói. Outros, influenciados por advogados caros contratados pela família Tavares, tentavam pintar meu filho como um funcionário desonesto que inventou acusações por vingança. Mas as provas eram sólidas. Gabriel tinha salvado e-mails, fotografado documentos, gravado conversas. Ele tinha feito tudo certo, mesmo sabendo que poderia se colocar em risco. Isabela pediu divórcio. Ou melhor, Gabriel pediu. Ela apareceu no hospital tentando se desculpar, dizendo que tinha sido manipulada pelos pais. Gabriel apenas balançou a cabeça. Você me viu naquele quarto, Isabela, e não fez nada. Isso é tudo que eu preciso saber. Quando Gabriel recebeu alta, voltamos para Minas Gerais. Ele não tinha mais nada em São Paulo. A mansão seria vendida para pagar dívidas legais. O emprego estava perdido devido ao escândalo, mesmo ele sendo a vítima. Mas ele tinha sua dignidade, sua coragem, e tinha a mim. Instalei Gabriel no quarto de hóspedes da minha casa simples. Ele acordava gritando algumas noites, revivendo o trauma. Eu entrava, acendia a luz, sentava na beira da cama e ficava lá até ele voltar a dormir. Era como quando ele era criança e tinha pesadelos. Algumas coisas nunca mudam. Gabriel começou terapia com uma psicóloga em Belo Horizonte. Ela era boa, paciente, e aos poucos conseguia fazê-lo falar sobre o que havia passado. Também iniciamos caminhadas matinais juntos. Eu mostrava a ele as terras, os animais, o ritmo mais lento da vida no interior. Sabe, pai, ele disse uma manhã, observando o sol nascer sobre os morros. Acho que passei anos correndo atrás de uma vida que nunca foi minha. Aquele mundo de dinheiro, de aparências, não era eu. E o que é você? Perguntei. Ele pensou um longo momento. Ainda estou descobrindo, mas sei que não é aquilo. Armando e Clarice foram condenados. 5 anos de prisão cada um por cárcere privado, mais uma década adicional pelos crimes financeiros. Isabela recebeu pena suspensa por cooperação com a justiça, mas perdeu todo o patrimônio da família.
As concessionárias foram fechadas, os bens leiloados. O império construído sobre crime desmoronou. Gabriel testemunhou no tribunal. Foi difícil para ele reviver tudo, mas ele se manteve firme. Olhou para Armando nos olhos e disse: "Vocês tentaram me quebrar, tentaram me calar, mas não conseguiram, e agora vão pagar." Depois do julgamento, Gabriel decidiu fazer uma mudança radical. Ele não queria voltar para o mundo corporativo. Disse que tinha perdido a fé naquele ambiente. Em vez disso, começou a trabalhar comigo na cooperativa. No início, os funcionários ficaram desconfiados. Afinal, ele era o menino da cidade que tinha voltado para o interior. Mas Gabriel provou seu valor. Ele usou seus conhecimentos em administração para modernizar nossos processos, conseguiu novos contratos, aumentou nossa margem de lucro em 20% no primeiro semestre. E mais importante, ele era feliz. Eu via nos olhos dele. Aquela luz que tinha se apagado em São Paulo estava voltando. 6 meses depois de tudo, em um sábado de manhã, Gabriel e eu estávamos consertando uma cerca no Pasto Norte. O sol estava forte, o suor escorria, minhas costas doíam, mas estava em paz. "Pai", Gabriel disse, martelando um prego. "Obrigado." "Por quê, filho?" "Por não desistir de mim, por confiar no seu instinto. Se você não tivesse aparecido naquela noite..." Sua voz falhou. Larguei o martelo e abracei meu filho. Ele era mais alto que eu agora, mais forte, mas naquele momento era só meu menino novamente. "Sempre vou aparecer", disse, a voz embargada. "Não importa onde você esteja, se precisar de mim, eu vou estar lá." Gabriel me abraçou de volta, forte. "Eu sei, pai, eu sei." Naquela noite, preparei um jantar simples. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa. Gabriel comeu 2 porções, elogiando como se fosse comida de restaurante 5 estrelas. Depois, sentamos na varanda, bebendo cerveja gelada e observando as estrelas. "Sabe o que é engraçado?" Gabriel disse, recostando na cadeira de madeira. "Em São Paulo, eu tinha tudo. Casa enorme, carro importado, roupas de grife, jantares caros. Mas eu era miserável. Aqui durmo em um quarto pequeno. Dirijo seu caminhão velho como comida caseira. E sou feliz. Porque aqui você é livre", respondi. "Livre para ser você mesmo." Ele sorriu, aquele sorriso tranquilo que eu não via há anos. Acho que é isso." Passaram-se os meses. Gabriel começou a namorar uma veterinária da cidade vizinha, Ana Paula. Ela era uma moça simples, de família humilde, que amava animais e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. A primeira vez que Gabriel a trouxe para jantar, fiquei observando os dois. A forma como ela olhava para ele com admiração genuína, sem calcular quanto ele tinha na conta bancária. A forma como ele olhava para ela, sem máscaras, sem medo de ser julgado. "Ela é legal, né, pai?" Gabriel perguntou depois que Ana Paula foi embora. "Ela é perfeita para você", respondi honestamente. "Porque ela te ama pelo que você é, não pelo que você tem." 1 ano após o pesadelo de Natal, fizemos uma festa na cooperativa. Convidamos todos os funcionários, suas famílias, amigos da cidade. Montamos mesas compridas no pátio, churrasqueiras fumegando, caixas de cerveja no gelo. Tinha música sertaneja tocando, crianças correndo, gente rindo. Gabriel estava no meio de tudo, virando carnes na churrasqueira, contando piadas, abraçando amigos. Ele tinha engordado uns quilos, ganhado músculos do trabalho braçal, e havia uma paz no seu rosto que não tinha preço. Ana Paula estava ao lado dele, usando um vestido florido simples, ajudando a servir as pessoas. Eles formavam um casal bonito, natural, verdadeiro. Sentei em um canto observando tudo e senti um nó na garganta. Pensei em como estávamos perto de perder tudo. Se eu não tivesse confiado no meu instinto, se tivesse aceitado aquela mensagem fria, se tivesse ficado em casa, Gabriel estaria morto ou destruído. "Em que pensa, velho?" Gabriel sentou ao meu lado, me passando uma cerveja gelada. "Em como a vida é estranha", respondi. "Há 1 ano você tinha tudo e estava preso. Hoje tem muito menos e é livre." "Não tenho menos", Gabriel corrigiu, olhando em volta. "Tenho diferente. E infinitamente melhor."
Brindamos, o som das garrafas se chocando suave. Feliz Natal atrasado, filho. Feliz Natal, pai. 2 anos depois, Gabriel e Ana Paula se casaram. Foi uma cerimônia simples na igreja da cidade, seguida de uma festa em um salão decorado pelas próprias mãos dos noivos e amigos. Nada de buffet caro, DJ famoso ou decoração de revista. Mas tinha amor, tinha alegria verdadeira, tinha comunidade. Quando Gabriel disse sim diante do altar, olhando para Ana Paula como se ela fosse a única pessoa no mundo, eu chorei. Chorei de alívio, de felicidade, de gratidão. Este era meu filho. Não o executivo de terno caro em uma mansão vazia, mas este homem de pés no chão, cercado de pessoas que realmente se importavam com ele. No discurso do casamento, Gabriel me chamou à frente. Quero agradecer a uma pessoa. Ele disse, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Meu pai, Ernesto. Há 3 anos, quando eu estava no momento mais escuro da minha vida, preso, torturado, sem esperança, ele apareceu. Ele não aceitou desculpas, não aceitou mentiras. Ele derrubou portas, enfrentou pessoas poderosas, arriscou tudo para me salvar. Gabriel fez uma pausa enxugando os olhos. Pai, você me ensinou o que realmente importa na vida. Não é dinheiro, não é status, não é morar em mansão ou dirigir carro importado. É ter pessoas que te amam de verdade, que estariam lá nos piores momentos. Você é meu herói. E prometo que vou ser para meus filhos o pai que você foi para mim. A sala inteira se levantou, aplaudindo. Eu subi ao palco, abracei meu filho e sussurrei no ouvido dele. Você sempre foi meu orgulho, Gabriel. Sempre. A festa foi até tarde. Dançamos, rimos, comemos até não aguentar mais. Vi Gabriel dançar com Ana Paula, os dois girando na pista improvisada, tão felizes que irradiavam luz. No dia seguinte, quando eles partiram para a lua de mel, uma viagem simples para uma pousada na serra, fiquei na varanda de casa observando o carro sumir na estrada de terra. Pensei em tudo o que aconteceu. Na mensagem fria no celular, na viagem angustiante até São Paulo, na porta trancada, no quarto horrível onde meu filho estava preso, no confronto com pessoas que se achavam acima da lei, na luta para provar a verdade. E pensei em como tudo valeu a pena, porque Gabriel estava vivo, estava livre, estava feliz. E no final, era isso que importava. Peguei o celular e reli aquela mensagem antiga, a que tinha recebido 3 anos atrás. Pai, não venha para São Paulo este Natal. Vou passar com a família da Isabela. A gente se vê no ano que vem. Se eu tivesse obedecido, se tivesse respeitado aquela mensagem fria e impessoal, tudo seria diferente. Gabriel provavelmente estaria morto. Ou pior, completamente quebrado, transformado em um fantoche dos sogros criminosos. Deletei a mensagem. Não precisava mais daquele lembrete doloroso. O que precisava guardar era a lição que aprendi naquele Natal terrível. Confie nos seus instintos. Quando algo parece errado, provavelmente está errado. Não aceite desculpas fáceis. Não deixe barreiras, sejam elas portões de condomínio, portas trancadas ou pessoas arrogantes, te impedirem de proteger quem você ama. Às vezes, ser pai significa derrubar portas, significa enfrentar gigantes, significa colocar sua própria segurança em risco. E eu faria tudo de novo, 1000 vezes, sem hesitar, porque no final das contas, meu filho não tinha aquela casa enorme, não tinha os carros importados, não tinha o dinheiro dos sogros, mas ele tinha algo infinitamente mais valioso. Ele tinha um pai que nunca desistiria dele. E isso era algo que nenhuma mansão, nenhum carro, nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. 3 meses após o casamento, Ana Paula apareceu na cooperativa com um sorriso misterioso. Gabriel estava atendendo um fornecedor e ela me puxou para o canto. Seu Ernesto, preciso te contar uma coisa, mas é segredo até a gente contar pro Gabriel hoje à noite. Meu coração acelerou. Pela expressão dela, sabia o que vinha. Estou grávida, ela sussurrou, os olhos brilhando. De 2 meses, vai ser menino. Abracei minha nora, as lágrimas escorrendo livres. Parabéns, filha. Parabéns. Gabriel vai ser um pai maravilhoso.
Eu sei, ela disse, enxugando os próprios olhos, porque ele teve o melhor exemplo. Naquela noite, Gabriel ligou, eufórico. Pai, pai, você não vai acreditar! Vou ser pai, um menino, vou ter um filho! Ouvia a alegria transbordando pela linha pura e genuína. Estou tão feliz por você, filho, tão feliz. Quero te pedir uma coisa, Gabriel disse, a voz ficando mais séria. Quando ele nascer, quero que o nome dele seja Ernesto, como o avô, o homem mais corajoso que eu conheço. Fiquei sem palavras. As lágrimas voltaram, quentes e abundantes. Seria uma honra, consegui dizer. Uma honra enorme. Os meses seguintes foram uma contagem regressiva emocionante. Gabriel e Ana Paula prepararam o quartinho do bebê em sua casa simples, uma construção de 3 cômodos que eles tinham comprado com economias. Pintamos as paredes de azul claro juntos. Eu, Gabriel e alguns amigos da cooperativa. Montamos o berço, penduramos móveis, organizamos fraldas e roupinhas minúsculas. Olha isso, pai, Gabriel disse, segurando um macacãozinho azul do tamanho de uma boneca. Como algo tão pequeno pode mudar tudo? Porque amor não tem tamanho, respondi. Espera você ver ele pela primeira vez. Seu coração vai explodir. Gabriel me olhou sério. Pai, tenho medo. Medo de não ser um bom pai. De não saber o que fazer. Coloquei a mão no ombro dele. Todo pai tem esse medo. Eu tive quando você nasceu. Sua mãe tinha acabado de falecer no parto, e de repente eu estava sozinho com um bebê nos braços. Não sabia trocar fralda, não sabia fazer mamadeira, não sabia nada. E como você lidou com isso? Um dia de cada vez. Eu errei muito, Gabriel. Queimei comida, coloquei suas roupas do avesso. Entrei em pânico quando você teve febre pela primeira vez. Mas eu estava lá, todos os dias, todas as noites. E no final, foi isso que importou. Não ser perfeito. Ser presente. Gabriel assentiu, absorvendo as palavras. Vou ser presente. Prometo. Eu sei que vai, disse, abraçando-o. Porque você é meu filho, e ser pai está no seu sangue. Ernesto Júnior nasceu em uma madrugada chuvosa de março. Gabriel me ligou às 3 da manhã, a voz trêmula. Pai, a bolsa estourou. Estamos indo para o hospital. Pode vir? Vesti-me em tempo recorde e dirigi os 40 quilômetros até o hospital em tempo recorde. Quando cheguei, Gabriel estava andando de um lado para o outro no corredor da maternidade, as mãos tremendo, o rosto pálido. Como está? Perguntei. Ela entrou faz 2 horas. Ainda não nasceu. Pai, e se algo der errado? E se? Segurei os ombros dele. Nada vai dar errado. Ana Paula é forte, o bebê é saudável, respira. Sentamos juntos esperando. Gabriel apertava minhas mãos, os olhos fixos na porta da sala de parto. As horas se arrastaram. Finalmente, às 7 da manhã, um médico saiu com um sorriso. Senhor Gabriel, parabéns, é um menino saudável. 3,5 quilos cheio de saúde. E sua esposa está ótima também. Gabriel quase desmoronou de alívio. Entramos na sala juntos. Ana Paula estava na cama, cansada, mas radiante, segurando um embrulhinho azul. Quer conhecer seu filho? Ela perguntou a Gabriel, estendendo o bebê. Gabriel pegou o filho com cuidado reverente, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo. E estava. Lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto olhava para aquele rostinho minúsculo, os olhos fechados, a boquinha fazendo biquinho. Oi, Ernestinho. Gabriel sussurrou. Sou seu pai. E prometo que vou te proteger sempre. Sempre. Olhei para meu filho segurando seu filho e senti um ciclo se completando. Todas as dificuldades, todos os medos, todas as batalhas que enfrentamos levaram a este momento. Uma nova vida, uma nova chance, uma nova geração de amor. Ana Paula me chamou. Seu Ernesto quer segurá-lo? Peguei meu neto nos braços e ele abriu os olhinhos pela primeira vez. Olhos escuros, curiosos, inocentes. Bem-vindo ao mundo, pequeno Ernesto. Murmurei. Você nasceu em uma família que vai te amar incondicionalmente, que vai te proteger, que vai estar lá nos dias bons e nos ruins. Isso é uma promessa. O bebê bocejou, seus dedinhos se fechando ao redor do meu polegar. E naquele momento, senti que minha missão como pai estava completa. Tinha criado um homem bom, um homem que sobreviveu ao pior,
Um homem que agora criaria seu próprio filho com os mesmos valores de coragem, honestidade e amor incondicional. Os primeiros meses com Ernestinho foram intensos. Gabriel e Ana Paula se revezavam nas noites sem dormir, nas mamadas de madrugada, nas trocas de fralda intermináveis. Eu ajudava sempre que podia, ficando com o bebê quando eles precisavam descansar. Pai, como você fez isso sozinho? Gabriel perguntou uma noite depois de uma sessão particularmente difícil de cólica do bebê. Não sei, admiti. Acho que a gente descobre forças que não sabia que tinha quando é necessário. Gabriel olhou para o filho dormindo finalmente no berço pacífico. Agora eu entendo. Entendo por que você derrubou aquela porta. Por que enfrentou aquelas pessoas. Por que arriscou tudo. Por quê? Porque quando você ama alguém assim, ele apontou para Ernestinho. Não existe porta grossa o suficiente, pessoa poderosa o suficiente, medo grande o suficiente que te impeça de proteger essa vida. Não existe. Exatamente, concordei. E agora você vai ensinar isso para seu filho também. Os anos passaram. Ernestinho cresceu, um menino curioso e esperto com os olhos do pai e o sorriso da mãe. Ele adorava visitar o vovô Neto na cooperativa, correr entre os celeiros, brincar com os animais. Eu o ensinei a andar a cavalo, a pescar no riacho, a plantar sementes e esperar pacientemente pela colheita. Vovô, ele perguntou um dia, aos 6 anos, enquanto plantávamos milho. Por que você e papai são tão amigos? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim, pequeno? Meu amigo da escola diz que o pai dele só grita com ele. Outro diz que o pai nunca está em casa. Mas você e papai sempre estão juntos, rindo e conversando. Pensei cuidadosamente na resposta. Sabe, Ernestinho, eu e seu pai passamos por momentos muito difíceis juntos. Momentos em que precisamos confiar um no outro. E isso nos tornou mais próximos. Que tipo de momentos difíceis? Olhei para Gabriel, que estava a alguns metros de distância também plantando. Ele acenou, deixando claro que eu poderia contar. Quando seu pai era mais jovem, pessoas ruins tentaram machucá-lo, e eu fiz tudo o que pude para protegê-lo. Depois ele ficou doente do coração. Usei uma metáfora que uma criança pudesse entender. E eu cuidei dele até ficar bem de novo. E agora ele está curado? Agora ele está forte, confirmei. Mais forte do que nunca. Porque ele aprendeu que não está sozinho. Que tem gente que o ama. Ernestinho pensou nisso, então me abraçou forte. Eu te amo, vovô Neto. Eu também te amo, meu neto. Mais do que palavras podem dizer. Quando Ernestinho fez 8 anos, Gabriel me chamou para uma conversa séria. Estávamos na varanda de casa, uma noite de verão, ouvindo os grilos cantarem. Pai, acho que está na hora de contar tudo para o Ernestinho. A verdade sobre o que aconteceu. Fiquei surpreso. Você acha que ele está pronto? Ele é esperto. Já percebeu que não temos contato com a família da mãe. Já perguntou sobre os avós que nunca vê. Prefiro que ele ouça de nós do que descubra de outra forma. Concordei. Como você quer fazer? Juntos, Gabriel disse. Eu conto, você complementa. Sem mentiras, sem embelezar. A verdade. No fim de semana seguinte, sentamos com Ernestinho. Gabriel começou, a voz calma, mas firme. Filho, vou te contar uma história. Uma história difícil sobre o vovô Neto e eu. E ele contou. Adaptou alguns detalhes para serem apropriados para uma criança, mas não escondeu a essência. Contou sobre os sogros criminosos, sobre ser trancado, sobre a coragem de um pai que não aceitou desculpas. Ernestinho ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados. Quando Gabriel terminou, o menino ficou quieto por um longo momento. Papai, ele disse finalmente a voz pequena. Aquelas pessoas eram muito más. Eram. Gabriel confirmou. Mas estão presas agora. Não podem machucar ninguém mais. E a mamãe Isabela? Ela era má também? Era a primeira vez que Ernestinho perguntava sobre a primeira esposa de Gabriel. Gabriel e Ana Paula tinham decidido ser honestos sobre isso quando ele fosse mais velho. Mas a pergunta veio mais cedo do que esperavam. Isabela não era má. Gabriel disse cuidadosamente. Ela era fraca. Quando pessoas fortes fazem coisas erradas é por maldade. Quando pessoas fracas fazem, é por medo. Ela tinha medo, e por causa desse medo, não fez o que era certo.
Mas o vovô Neto não teve medo? Teve, eu intervim. Eu estava apavorado, com medo de não conseguir salvar seu pai, com medo de chegar tarde demais. Mas amor é mais forte que medo, Ernestinho. Quando você ama alguém de verdade, o medo não te paralisa, te empurra para a frente. Ernestinho processou isso, então saiu da cadeira e abraçou a mim e depois ao pai. Obrigado por salvar meu papai, vovô. Se você não tivesse salvado, eu não estaria aqui. Aquelas palavras simples me atingiram com força total. Ele estava certo. Se eu tivesse falhado naquela noite, não haveria Gabriel livre para se casar com Ana Paula. Não haveria Ernestinho. Esta criança maravilhosa, cheia de vida e amor, existia porque eu confiei no meu instinto. Por isso que você nunca, nunca desiste das pessoas que ama, disse a Ernestinho. Não importa quão difícil seja, você luta. Vou lembrar, vovô. Ele prometeu solenemente. E eu acreditei nele. Quando Ernestinho tinha 10 anos, algo inesperado aconteceu. Isabela pediu para ver Gabriel. Ela tinha cumprido sua pena suspensa, feito terapia, e aparentemente estava tentando reconstruir sua vida. Escreveu uma carta para Gabriel, pedindo um encontro. Não para reatar, ela deixou claro, mas para pedir desculpas adequadamente. Gabriel me mostrou a carta, indeciso. O que você acha, pai? Devo ir? Depende, respondi. Você sente que precisa desse fechamento? Ele pensou longamente. Talvez. Ainda tenho raiva, sabe? Mas também tenho pena. Ela perdeu tudo, a família, a fortuna, a reputação. Vive em um apartamento pequeno, trabalha em um escritório comum. Enquanto você encontrou a felicidade, completei, e ela pagou por suas escolhas. Acho que vou aceitar, Gabriel decidiu. Mas não vou sozinho. Você vai comigo? Sempre, prometi. O encontro foi marcado em uma cafeteria neutra, em uma cidade vizinha. Isabela chegou pontualmente, vestindo roupas simples, o rosto livre do excesso de maquiagem que costumava usar. Parecia mais velha, mais cansada, mas também mais real. Gabriel, ela disse, a voz trêmula. Ernesto, obrigada por virem. Sentamos. O silêncio era desconfortável. Isabela mexeu no café sem tomar um gole. Eu pratiquei o que ia dizer 1000 vezes, mas agora que vocês estão aqui, tudo parece insuficiente. Então apenas diga a verdade. Gabriel sugeriu, a voz neutra. Isabela respirou fundo. Eu falhei com você, Gabriel, da pior forma possível. Quando meus pais te trancaram naquele quarto, quando te machucaram, eu sabia. Eu sabia e não fiz nada. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu passava pela porta, ouvia você gritar e seguia em frente. Fingia que não estava acontecendo, porque se eu admitisse teria que escolher. E escolher você significaria perder minha família, meu dinheiro, minha posição. E isso era mais importante? Gabriel perguntou sem crueldade, apenas curiosidade genuína. Na época achei que sim, Isabela admitiu. Eu fui criada acreditando que dinheiro e status eram tudo, que sem eles você não era nada. Demorou perder tudo para eu perceber que estava errado. Ela enxugou os olhos. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu sei o quanto errei. E que carrego isso todos os dias. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Depois, surpreendentemente, pegou a mão dela. Isabela, eu te perdoo. Ela levantou os olhos chocada. Você perdoa? Não por você, Gabriel explicou. Por mim. Carregar raiva é veneno. Já me envenenaram o suficiente na vida. Não vou deixar isso me envenenar também. Mas ele continuou soltando a mão dela. Perdoar não é esquecer, não é confiar novamente. É apenas soltar o peso. Você tomou suas escolhas, eu tomei as minhas. Agora vivemos com as consequências. Isabela assentiu, chorando silenciosamente. Obrigada e desculpa por tudo. Saímos da cafeteria. No carro, Gabriel ficou quieto, olhando pela janela. Como você se sente? Perguntei. Leve, ele disse, surpreso com a própria resposta. Pela primeira vez em anos sinto que aquele capítulo realmente acabou. Isso é bom, filho. Isso é crescimento. Aprendi com o melhor. Ele sorriu, me dando um tapa carinhoso no ombro. Quando voltamos para casa,
Ana Paula e Ernestinho estavam preparando o jantar. O cheiro de feijão tropeiro e frango assado enchia a casa. Música tocava no rádio. Ernestinho correu para abraçar Gabriel, contando empolgado sobre o jogo de futebol na escola. Ana Paula beijou o marido, perguntando silenciosamente com os olhos como tinha sido. Gabriel assentiu, tranquilo, e ela entendeu. Era isso. Esta era a vida que importava. Não mansões, não carros importados, não festas extravagantes, mas uma casa cheia de amor, um filho saudável, uma esposa companheira e um pai que nunca desistiu. Jantamos juntos, rindo, conversando, planejando o fim de semana. E eu observava, meu coração transbordando de gratidão. Os anos continuaram passando. Ernestinho se tornou um adolescente, depois um jovem adulto. Ele estudou veterinária, seguindo os passos da mãe. Aos 23 anos, ele veio me ver com uma notícia. Vovô Neto. Consegui um estágio em uma clínica grande em São Paulo. É uma oportunidade incrível. Meu coração deu um aperto. São Paulo. A cidade que quase destruiu meu filho. São Paulo. Repeti, tentando manter a voz neutra. Ernestinho percebeu minha hesitação. Eu sei o que aconteceu lá com o papai. Sei que foi terrível. Mas não posso deixar o passado definir meu futuro, certo? O papai me ensinou isso. Ele estava certo, é claro. Sorri, afastando meus próprios medos. Você é um homem sábio, meu neto. Vai e mostra para São Paulo do que os Gomes são feitos. Gabriel, que estava presente, abraçou o filho. Só promete uma coisa. Se alguma coisa parecer errada, se algo te incomodar, você liga imediatamente. Prometo, pai, Ernestinho disse. Aprendi com vocês. Confiar nos instintos. Ernestinho se mudou para São Paulo. Visitava a cada 2 meses, sempre com histórias do trabalho, dos animais que tratava, da cidade grande. Ele tinha cuidado, era esperto e, mais importante, estava feliz. 5 anos depois, ele conheceu uma menina chamada Laura. Ela era professora de educação infantil, apaixonada por crianças e por fazer diferença no mundo. Quando Ernestinho a trouxe para nos conhecer, eu a avaliei cuidadosamente. Não pelos mesmos motivos que avaliei Isabela anos atrás, mas porque agora entendia que quem nossos filhos escolhem se casar importa. Laura era genuína. Ela ria alto, fazia perguntas sinceras sobre a cooperativa, ajudou Ana Paula na cozinha sem ser pedida e tratou todos com respeito igual. Não havia hierarquia no coração dela, não havia cálculo. Ela é boa, disse a Ernestinho em particular. Muito boa. Segura essa menina. Vou segrar vovô. Ele sorriu. Vou pedir ela em casamento no próximo mês. O casamento foi lindo, semelhante ao de Gabriel e Ana Paula. Simples, sincero, cheio de amor. E quando Ernestinho disse seus votos, olhando para Laura com adoração pura, vi meu filho Gabriel chorar de felicidade. O ciclo estava se repetindo, mas desta vez da forma certa. Com escolhas certas, pessoas certas, amor certo. Na festa, Gabriel me puxou para o lado. Pai, olha o que criamos. Olha o homem que nosso Ernestinho se tornou. Nós não criamos, corrigi. Você criou. Eu só te dei as ferramentas. Você fez o trabalho. Não. Gabriel balançou a cabeça. Foi um esforço conjunto. E começou naquela noite de Natal, quando você se recusou a aceitar aquela mensagem. Quando você confiou no seu coração. Sempre vou confiar no meu coração quando se trata de você, disse. Mesmo agora, com você tendo 40 anos, casado, pai, bem-sucedido. Se você precisar de mim, eu estarei lá. Eu sei, pai. Gabriel me abraçou. E isso faz toda a diferença. 1 ano depois do casamento, Laura engravidou. Uma menina. Eles a chamaram de Fernanda, em homenagem à mãe de Laura. Quando a vi pela primeira vez, minúscula e perfeita nos braços da mãe, senti o peso dos meus 78 anos. Mas também senti uma paz profunda. Esta criança, minha bisneta, carregava em suas veias a história de resistência, de amor incondicional, de nunca desistir. Ela não sabia ainda, mas vinha de uma linhagem de lutadores. Bem-vinda, pequena Fernanda, sussurrei tocando sua mãozinha delicada. Você nasceu em uma família que vai te ensinar a ser forte, a ser justa,
a ser amada. Ernestinho olhou para mim com lágrimas nos olhos. Vovô, obrigado por tudo, por salvar meu pai, por me criar com amor, por ser o exemplo que eu sigo. Não precisa agradecer, disse a voz embargada. É o que famílias fazem, protegem uns aos outros, sempre. Naquela noite, 4 gerações estavam juntas. Eu, Gabriel, Ernestinho e Fernanda. Tiramos uma foto, todos sorrindo, a bebê dormindo tranquila nos braços do pai. Olhei para aquela foto depois e vi mais do que rostos felizes. Vi uma história. Uma história que começou com uma mensagem fria em um telefone. Uma história que poderia ter terminado em tragédia. Mas que, por causa de um pai que se recusou a desistir, se transformou em uma saga de redenção, amor e esperança. Gabriel tinha 60 anos agora, cabelos grisalhos como os meus eram, algumas rugas ao redor dos olhos, mas ainda tinha aquele brilho, aquela paz que conquistou depois de sobreviver ao inferno. Pai, ele disse olhando a foto comigo, você acha que fiz tudo certo? Como pai? Você fez mais do que certo. Respondi. Você quebrou o ciclo. Poderia ter ficado com raiva do mundo, amargo, fechado, mas escolheu o amor. Escolheu a abertura. Escolheu ser presente. Aprendi com você. E Ernestinho aprendeu com você. E Fernanda vai aprender com ele. É assim que construímos um legado, Gabriel. Não com dinheiro ou mansões. Com valores. Gabriel concordou, colocando o braço ao redor dos meus ombros. 2 homens, um idoso e um na meia-idade, unidos por uma história que poucos conheciam, mas que definia quem éramos. Meus dias agora eram mais lentos. Aos 80 anos, eu tinha me aposentado da cooperativa, deixando Gabriel e Ernestinho administrarem. Passava meus dias na varanda, lendo, observando os pássaros, recebendo visitas dos netos e bisnetos. Fernanda, agora com 5 anos, adorava visitar o vovô neto muito velho, como ela me chamava com inocência brutal de criança. Ela se sentava no meu colo e pedia histórias. Conta a história de quando você salvou o vovô Gabriel. Ela pedia sempre. E eu contava. De formas diferentes, enfatizando partes diferentes dependendo do dia, mas sempre chegando à mesma moral. Nunca desista das pessoas que você ama, Fernanda. Nunca. Eu nunca vou desistir, vovô neto muito velho. Ela prometia solenemente. Vou ser forte como você. Você já é forte, eu dizia, tocando seu narizinho. Porque tem amor no coração. E amor é a maior força do mundo. Um dia, Gabriel apareceu sozinho. Sentou-se ao meu lado na varanda, silencioso por um longo tempo. O que te traz aqui sozinho, filho? Perguntei. Precisava te agradecer, ele disse, a voz pesada de emoção. Novamente? Brinquei. Já me agradeceu 1000 vezes. Mas nunca da forma que quero. Pai, você salvou minha vida. Literalmente. Mas mais do que isso, você me mostrou o que significa ser homem. Não é sobre dinheiro ou poder. É sobre caráter. Sobre fazer o certo mesmo quando é difícil. Gabriel, deixa eu terminar. Ele pediu. Eu estava pensando hoje. Se eu tivesse morrido naquela casa, naquele quarto, minha última memória seria de traição, de dor, de desesperança. Mas por sua causa, vivi para ter tantas memórias boas. Casar com Ana Paula, ver Ernestinho crescer, conhecer Fernanda, cada risada, cada abraço, cada momento de felicidade que tive nos últimos 28 anos, eu devo a você. Eu estava chorando agora, sem vergonha. Você não me deve nada, filho. Fiz o que qualquer pai faria. Não, Gabriel corrigiu. Fez o que um pai extraordinário faria. Muitos teriam aceitado aquela mensagem. Teriam ficado em casa, magoados, mas resignados. Você foi diferente. E isso fez toda a diferença. Ele segurou minha mão, enrugada e manchada pela idade. Quando eu for, quero que você saiba. Você foi o melhor pai que um homem poderia ter. E sou quem sou por sua causa. Quando você for, vai ser daqui a muitos anos, disse firmemente, porque ainda preciso te encher o saco por mais um tempo. Gabriel riu, aquele riso solto e feliz que eu tanto amava ouvir. Espero que sim, velho, espero que sim. Sentamos juntos até o sol se pôr, pai e filho,
unidos por uma história de coragem, amor e o poder de nunca desistir. Naquela noite, sozinho na cama, refleti sobre minha vida. Tinha sido uma vida simples em muitos aspectos. Não fiquei rico, não fiquei famoso, não construí nenhum império, mas salvei meu filho. E ao salvá-lo, salvei todas as gerações que vieram depois. Ernestinho não existiria, Fernanda não existiria. Toda a felicidade, todo o amor, toda a alegria que eles trariam ao mundo nos próximos anos, tudo dependeu daquela decisão que tomei em dezembro, 28 anos atrás. A decisão de confiar no meu instinto. A decisão de não aceitar desculpas. A decisão de derrubar aquela maldita porta. E percebi que talvez esse fosse o verdadeiro significado do sucesso. Não é sobre o que você acumula. É sobre o que você protege. É sobre o amor que você espalha. É sobre as vidas que você toca. Adormeci com um sorriso no rosto, em paz com minhas escolhas, grato por cada momento. Mais 5 anos se passaram. Eu estava mais fraco agora. Dependia de uma bengala para caminhar. Minha visão estava falhando. Mas minha mente estava clara e meu coração estava cheio. Gabriel vinha me visitar todos os dias. Às vezes trazendo Ana Paula, às vezes Ernestinho e Laura, às vezes apenas ele. Conversávamos sobre tudo e nada. Sobre as notícias, sobre a cooperativa, sobre os netos. Um dia no início de dezembro, Gabriel chegou com um envelope. "O que é isso?" perguntei. "Abra", ele disse, um sorriso misterioso no rosto. Abri com dedos trêmulos. Dentro, havia um convite impresso em papel de qualidade. "Você está convidado para a primeira cerimônia anual, Ernesto Gomes de Coragem e Amor Familiar. Uma celebração de pais que nunca desistem." Olhei para Gabriel confuso. "O que é isso?" "A cooperativa, em conjunto com a prefeitura, criou um prêmio", ele explicou, os olhos brilhando. "Todo ano vamos homenagear um pai ou mãe que demonstrou coragem extraordinária para proteger sua família. E você será o primeiro homenageado." "Eu não preciso de prêmios, Gabriel." "Eu sei, mas a comunidade precisa de exemplos. Precisa de histórias como a nossa. Para lembrar às pessoas que amor verdadeiro requer ação. Requer coragem. Requer nunca desistir." Fui à cerimônia, realizada no salão principal da cooperativa. Estava cheio de gente, mais de 200 pessoas. Funcionários, amigos, família, até repórteres locais. Gabriel fez um discurso emocionante, contando nossa história publicamente pela primeira vez em detalhes completos. Ele não poupou detalhes do horror, mas também enfatizou a redenção, a cura, a família que construímos depois. "Meu pai poderia ter desistido", Gabriel disse, a voz ecoando pelo salão. "Poderia ter aceitado aquela mensagem fria. Poderia ter ficado em casa, magoado. Mas ele não aceitou. Ele confiou no instinto dele. E, por causa dessa confiança, estou aqui hoje. Por causa da coragem dele, meu filho existe. Minha neta existe. Uma família inteira existe." Ele fez uma pausa, enxugando os olhos. "Este prêmio é pequeno comparado ao que ele merece. Mas espero que inspire outros pais e mães, que quando sentirem aquela corazonada, aquele instinto de que algo está errado, eles ajam. Que não deixem portas trancadas, distâncias geográficas ou medo os impedirem de proteger seus filhos." A plateia se levantou, aplaudindo. Eu estava chorando, emocionado demais para falar. Quando finalmente me pediram para dizer algumas palavras, quase não consegui. "Eu não me considero um herói", comecei, a voz trêmula. "Só fiz o que qualquer pai deveria fazer. Mas se minha história pode ajudar uma pessoa, salvar uma família, então valeu a pena compartilhar." Olhei para Gabriel, para Ernestinho, para Ana Paula, para Laura, para a pequena Fernanda sentada no colo do pai. A família é tudo. É nossa fortaleza, nosso porto seguro. E quando um membro da família está em perigo, não medimos esforços, não contamos custos, apenas agimos. Então, meu conselho para todos vocês é simples. Confiem nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Investiguem, perguntem, pressionem. Não aceitem desculpas fáceis. E se for necessário, derrubem portas, literal ou figurativamente. Porque no final da vida,
Não vamos nos lembrar das portas que respeitamos. Vamos nos lembrar das que derrubamos para salvar quem amamos. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas choravam, outras sorriam, mas todas estavam tocadas. Depois da cerimônia, vários pais e mães vieram falar comigo, compartilhando suas próprias histórias. Uma mãe contou como salvou a filha de um relacionamento abusivo. Um pai contou como tirou o filho das drogas. Outro contou como denunciou o próprio irmão que estava abusando do sobrinho. Histórias de coragem, histórias de amor, histórias de nunca desistir. E percebi que minha história não era única, era universal. Em todo lugar, pais e mães lutavam silenciosamente para proteger seus filhos. Alguns venciam, outros falhavam, mas todos tentavam. E isso era o que importava. 3 meses depois da cerimônia, em uma manhã tranquila de março, acordei me sentindo estranho. Meu peito estava apertado, minha respiração curta. Sabia o que estava acontecendo. Aos 85 anos, meu coração estava cansado. Consegui ligar para Gabriel. Filho, disse a voz fraca. Acho que chegou minha hora. Pai, não. Estou indo aí. Aguenta. Por favor, aguenta. Ouvi o pânico na voz dele, e aquilo partiu meu coração. Não queria que ele sofresse, mas também sabia que era inevitável. Gabriel, disse reunindo minhas últimas forças. Escuta, eu vivi, entende? Vivi plenamente. Vi você crescer, casar, ter filhos, ser feliz. Vi nossos netos prosperando. Não tenho arrependimentos. Pai, não fala assim. Você vai ficar bem. Não vou, filho. E está tudo bem. Só quero que você saiba. Você foi meu maior orgulho. Minha maior conquista. Te amo. Eu também te amo, pai. Por favor, aguenta. Estou quase aí. Mas eu sabia que não ia aguentar. Meu corpo estava desligando. E estranhamente estava em paz. Pensei em todos os momentos importantes. Gabriel bebê nos meus braços. Gabriel criança, aprendendo a andar. Gabriel adulto, formando-se. Gabriel preso naquele quarto horrível. Gabriel livre, feliz, construindo sua própria família. Tinha sido uma vida boa, uma vida com propósito. Fechei os olhos, um sorriso nos lábios e deixei ir. Gabriel me encontrou minutos depois. Dizem que ele me segurou nos braços, chorando, implorando para eu voltar. Mas eu já tinha partido. Meu funeral foi simples como eu teria querido, mas estava cheio de gente. A cooperativa inteira compareceu. Amigos de décadas, vizinhos, pessoas que eu nem sabia que conhecia. Gabriel fez o elogio. Ele estava composto, forte, honrando meu pedido de não fazer um velório triste, mas uma celebração. Meu pai não gostaria de nos ver chorando, Gabriel disse, a voz firme apesar das lágrimas. Ele diria que viveu o suficiente, amou o suficiente, e que está em paz. E então nos mandaria viver nossas vidas plenamente, como ele viveu. Mas eu não consigo não chorar, ele admitiu, a voz finalmente quebrando, porque perdi meu herói, meu professor, meu melhor amigo. Perdi o homem que me ensinou tudo o que sei sobre ser pai, sobre ser homem, sobre nunca desistir. Ernestinho subiu ao púlpito, colocando a mão no ombro do pai. Mas vovô Neto não foi embora completamente. Ele vive em você, pai, em mim, em Fernanda. Toda vez que escolhemos a coragem em vez do medo. Toda vez que protegemos quem amamos. Toda vez que confiamos nos nossos instintos. Ele está lá. Gabriel abraçou o filho, ambos chorando livremente. E enquanto os observava de onde quer que eu estivesse, senti uma paz completa. Minha missão estava cumprida. Tinha criado um homem bom, que criou outro homem bom, que criaria uma menina boa. O legado continuaria, não através de dinheiro ou propriedades, mas através de valores, através de histórias, através do exemplo de nunca desistir das pessoas que você ama. Meses depois do meu funeral, Gabriel e Ernestinho decidiram escrever nossa história. Um livro pequeno, publicado localmente, contando tudo, do início ao fim, da mensagem fria ao resgate dramático, da recuperação à construção de uma nova vida, das lições aprendidas. O livro se espalhou organicamente. Pais leram, mães leram,
Professores usaram em escolas. Terapeutas recomendaram para pacientes. Não porque era uma história perfeita ou extraordinariamente escrita, mas porque era real. Porque tocava algo universal no coração humano. O medo de perder quem amamos. A coragem necessária para agir. A redenção possível depois da tragédia. Gabriel recebeu centenas de cartas, pessoas agradecendo, contando como o livro os inspirou a confiar nos instintos, a não aceitar desculpas, a lutar por suas famílias. Uma carta em particular tocou Gabriel profundamente. Era de um pai de 40 anos. Meu filho estava se distanciando. Mensagens frias, ligações sempre ocupadas. Eu ia aceitar, pensar que era fase. Mas depois de ler seu livro, fui visitá-lo sem avisar. Encontrei-o em uma depressão profunda, quase suicida. Se eu não tivesse ido, teria perdido meu filho. Você salvou a vida dele. Gabriel chorou lendo aquela carta. Mostrou para Ernestinho. Pai fez isso. Ele disse emocionado. Mesmo depois de partir, ele continua salvando famílias. Não foi só ele. Ernestinho corrigiu. Fomos nós. Você contando a história, eu ajudando a escrevê-la, vovô vivendo ela. Foi um esforço coletivo de amor. E assim, minha história continuou vivendo. Tocando vidas, mudando destinos, lembrando as pessoas do poder do amor familiar. Às vezes imagino Fernanda, já uma mulher adulta, contando para seus próprios filhos. Sabia que seu tataravô salvou seu tataravô deles? Derrubou uma porta e tudo. Foi incrível. E as crianças pediriam para ouvir mais, e a história seria contada novamente. Com alguns detalhes diferentes, algumas ênfases mudadas, mas o coração permanecendo o mesmo. Nunca desista. Confie nos seus instintos. Lute por quem você ama. Gabriel viveu até os 83 anos. Ana Paula até os 80. Ernestinho e Laura tiveram mais 2 filhos, que tiveram seus próprios filhos. A família cresceu, ramificou, espalhou pelo país, mas todos carregavam a mesma lição, o mesmo valor central. Família é tudo, e você luta por ela. Não importa o custo, não importa o medo, não importa as portas que precise derrubar. Anos depois, décadas na verdade, quando todos nós já tínhamos partido, a história ainda era contada. Em reuniões familiares, em jantares de Natal, em momentos de decisão difícil. Lembra do tataravô Ernesto? Do que ele fez? E as pessoas lembravam. E eram inspiradas. E faziam suas próprias escolhas corajosas. E assim, uma única decisão tomada em uma noite de dezembro frio, por um pai preocupado de 58 anos, ecoou através das gerações. Não porque foi heróica no sentido tradicional, mas porque foi fundamentalmente humana. Foi amor em ação. Foi instinto transformado em coragem. Foi a recusa em aceitar uma mentira quando a verdade, por mais dolorosa, precisava ser descoberta. Esta é a história que quero que você leve consigo. Não os detalhes específicos da mansão ou do resgate dramático, mas a mensagem central. Você conhece as pessoas que ama. Conhece quando algo está errado. E quando esse alarme soa no seu coração, quando aquela corazonada grita dentro de você, não ignore. Investigue. Pressione. Haja. Porque às vezes, uma mensagem fria em um telefone não é apenas uma mensagem fria. É um grito de socorro silencioso. É uma vida esperando ser salva. É uma família inteira dependendo da sua coragem. E se você agir, se confiar nesse instinto, pode não ser fácil. Pode ser assustador. Pode te custar conforto, segurança, até relacionamentos. Mas no final, quando você olhar para trás, quando ver as vidas que salvou, a família que protegeu, o amor que preservou, você saberá. Valeu a pena. Cada segundo de medo, cada momento de dúvida, cada porta que você derrubou, valeu a pena. Esta é minha história. Esta é a história de Gabriel. Esta é a história de Ernestinho, de Fernanda, de todos os que vieram depois. E agora, é sua história também. Para lembrar, para compartilhar, para viver. No próximo Natal, quando você estiver com sua família, olhe ao redor. Observe as pessoas que ama.
e agradeça silenciosamente por cada momento, porque a vida é frágil. Relacionamentos são preciosos, e às vezes, tudo que separa a tragédia da felicidade é um pai disposto a derrubar uma porta, ou um filho disposto a confiar, mesmo no meio do desespero, ou uma família disposta a reconstruir, tijolo por tijolo, depois que tudo desmorona. Meu nome foi Ernesto Gomes. Vivi 85 anos. Não fiquei rico, não fiquei famoso, mas salvei meu filho. E ao salvá-lo, salvei gerações. E se você perguntar se faria tudo de novo, sabendo do medo, da dor, da incerteza, a resposta é simples. 1000 vezes sim, porque no final da vida, não contamos o dinheiro que acumulamos. Contamos os corações que tocamos, as vidas que salvamos, o amor que espalhamos. E por essa medida, fui o homem mais rico do mundo. Gabriel eventualmente transformou a cooperativa em uma das maiores de Minas Gerais. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. Todo Natal, ele abria a cooperativa para famílias carentes, servindo uma ceia completa. É em memória do meu pai, ele sempre dizia, que me ensinou que família não é só sangue, é quem está lá quando você precisa. E todo Natal, antes da ceia, ele contava a história. Nossa história, para quem quisesse ouvir. Algumas pessoas choravam, outras sorriam, mas todas saíam com a mesma mensagem gravada no coração. Nunca desista. Lutar por sua família não é opcional. É essencial. É o que nos define como seres humanos. É o que dá sentido à vida. E quando você se for, quando sua história for contada, que ela seja uma história de coragem, de amor, de nunca, nunca desistir. Este é o legado que eu deixei. Este é o legado que Gabriel continuou. Este é o legado que você pode começar hoje. Agora, neste momento. Porque em algum lugar, alguém que você ama precisa de você. Talvez eles não digam, talvez nem saibam, mas eles precisam. E você vai estar lá? Vai confiar no seu instinto? Vai derrubar as portas necessárias? Ou vai deixar o medo, a conveniência, a distância te impedirem? A escolha é sua, como foi minha, naquela noite de dezembro, há tantos anos. Escolhi a coragem, escolhi o amor, escolhi meu filho. E essa escolha mudou tudo. Que sua escolha mude tudo também. Meses após minha partida, Gabriel estabeleceu uma fundação em meu nome. Fundação Ernesto Gomes, Famílias em Primeiro Lugar. A missão era simples: ajudar famílias em crise. Oferecer recursos, aconselhamento, até investigadores particulares se necessário, para pais que sentiam que algo estava errado, mas não sabiam o que fazer. A fundação ajudou centenas nos primeiros anos, depois milhares. Histórias de filhos resgatados de situações abusivas, de pais reconciliados com filhos perdidos, de famílias destruídas sendo reconstruídas. Cada história única, mas todas compartilhando o mesmo tema. Alguém se recusou a desistir. Gabriel dedicou os últimos anos de sua vida a essa fundação. Era sua forma de honrar minha memória, mas também de multiplicar o impacto daquela única noite. Uma ação corajosa pode salvar uma pessoa, ele dizia em palestras, mas ensinar outros a serem corajosos pode salvar milhões. E ele estava certo. A fundação cresceu internacionalmente, abriu filiais em Portugal, depois na Argentina, depois em outros países de língua portuguesa e espanhola, sempre com a mesma mensagem. Confie nos seus instintos. Lute por sua família. Nunca desista. Ernestinho assumiu a direção da fundação quando Gabriel ficou mais velho. Ele trouxe inovação, usando tecnologia para alcançar mais pessoas. Aplicativos que ajudavam pais a identificar sinais de perigo. Linhas diretas para aconselhamento imediato. Grupos de apoio online para famílias passando por crises. Vovô Neto começou algo grande. Ernestinho dizia em entrevistas. Ele não sabia na época. Pensou que estava só salvando seu filho, mas acabou salvando uma filosofia, um jeito de ver a família. Fernanda, quando cresceu, se tornou psicóloga especializada em trauma familiar. Ela trabalhou diretamente com a fundação, desenvolvendo protocolos para ajudar tanto vítimas quanto suas famílias a se recuperarem. Minha família me ensinou que trauma não precisa ser o fim, ela escrevia em seus livros.
pode ser o começo de algo mais forte, mais verdadeiro, mais bonito. Ela casou com um advogado de direitos humanos. Tiveram 3 filhos. E cada um deles, ao crescer, ouviu a história do tataravô Ernesto. A história do homem que se recusou a aceitar uma mensagem fria. E cada um deles, à sua maneira, continuou o legado. Um se tornou assistente social. Outro, policial especializado em crimes familiares. O terceiro, professor, ensinando sobre a importância da estrutura familiar saudável. O legado cresceu, ramificou, tocou vidas em continentes diferentes. E tudo começou com uma decisão simples: confiar no instinto, não aceitar a mentira fácil, derrubar a porta. Anos se tornaram décadas, décadas se tornaram um século. E a história ainda era contada. Professores usavam em aulas, terapeutas em sessões, padres em homílias, porque era uma história universal, sobre amor que transcende barreiras, sobre coragem que enfrenta o medo, sobre família que vale qualquer sacrifício. Em 2095, 125 anos após aquela noite fatídica de Natal, a Fundação organizou uma celebração. Milhares de famílias compareceram. Famílias que tinham sido ajudadas, salvas, reconstruídas por causa da filosofia que iniciei sem querer. No palco, um descendente meu de 5ª geração, uma jovem de 25 anos chamada Marta, contou a história mais uma vez. Há 125 anos, ela começou sua voz clara e firme. Um homem chamado Ernesto Gomes recebeu uma mensagem fria de seu filho. A mensagem dizia para não vir visitá-lo no Natal. Esse homem poderia ter ficado em casa, magoado, poderia ter respeitado o pedido, poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele viajou 700 quilômetros, enfrentou portões fechados, portas trancadas e pessoas poderosas, e encontrou seu filho preso, torturado, esperando ser destruído. A audiência estava em silêncio absoluto. Ernesto não era rico, não era famoso, não tinha poder político ou conexões importantes. Tudo que tinha era amor por seu filho e coragem para agir. E isso foi suficiente. Marta fez uma pausa, olhando para a multidão. 125 anos depois estamos aqui. Milhares de nós, cada um representando uma família que foi salva porque alguém, em algum lugar, lembrou da história de Ernesto. Lembrou que nunca devemos desistir, que devemos confiar nos nossos instintos, que devemos lutar. Quantas vidas foram salvas por causa de uma ação corajosa de um homem? Impossível contar. Mas estou aqui. Vocês estão aqui. E isso é prova suficiente de que uma pessoa, uma decisão, um momento de coragem pode mudar o mundo. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas choravam, abraçavam, celebravam. E naquele momento, onde quer que eu estivesse, senti uma satisfação profunda. Não porque queria reconhecimento, mas porque a mensagem tinha transcendido minha história pessoal. Tinha se tornado algo maior. Um movimento, uma filosofia, uma forma de viver. E isso era a imortalidade verdadeira. Não através de estátuas ou prêmios, mas através de vidas tocadas, de valores transmitidos, de amor multiplicado através das gerações. Gabriel, já partido há muitos anos quando dessa celebração aconteceu, teria ficado orgulhoso. Ernestinho também. Todos nós. Porque provamos que uma família quebrada pode ser reconstruída, que trauma pode ser superado, que amor verdadeiro e incondicional, sempre vence no final. Esta é a conclusão da minha história. Mas não é o fim, porque histórias como a nossa nunca terminam. Elas continuam, ecoando através do tempo, inspirando novas gerações a serem corajosas, a serem amorosas, a nunca desistirem. Então, se você está ouvindo isso agora, em qualquer época, em qualquer lugar, saiba, você tem esse poder também. O poder de salvar, de proteger, de reconstruir. Tudo que precisa é de coragem para agir e amor o suficiente para nunca desistir. Esta foi minha jornada, de um pai preocupado a um legado que mudou milhares de vidas. E tudo começou com uma simples recusa. A recusa em aceitar uma mentira. Meu nome foi e sempre será Ernesto Gomes.
E esta é minha mensagem para você. Nunca desista das pessoas que ama. Nunca. Anos depois da grande celebração, quando a história já tinha se espalhado por todo o mundo, surgiu um documentário. Uma produção internacional que queria contar nossa história com detalhes cinematográficos. Entrevistaram todos os descendentes vivos. Visitaram a casa onde tudo aconteceu, agora transformada em memorial. Conversaram com sobreviventes de outras situações similares que tinham sido inspirados pela nossa história. O documentário foi lançado globalmente e ganhou prêmios. Não pelos efeitos especiais ou pela cinematografia, embora ambos fossem excelentes, mas pela mensagem bruta e verdadeira. Um crítico escreveu: em uma era de super-heróis e fantasia, A Porta Derrubada nos lembra que o heroísmo verdadeiro acontece em momentos silenciosos, quando um pai decide confiar no seu coração, quando uma família decide reconstruir, quando o amor decide não desistir. Mas talvez o impacto mais significativo não foi nas grandes audiências. Foi nas pequenas mudanças individuais. O pai que decidiu visitar o filho que não atendia chamadas. A mãe que investigou por que a filha estava tão distante. O irmão que não aceitou as desculpas do outro. Cada um deles, inspirado pela história, tomou sua própria decisão corajosa. E cada decisão salvou alguém. Multiplicado por milhares, por milhões, o impacto era incalculável. Recebi através dos anos e até depois da minha morte através de cartas deixadas na fundação, milhares de agradecimentos. Seu Ernesto, meu pai leu sobre o senhor e veio me buscar quando eu estava presa em um relacionamento abusivo. O senhor salvou minha vida. Ernesto, sua história me deu coragem para denunciar o abuso que meu filho sofria na escola. Obrigada. Senhor Gomes, por causa da sua história, reconheci os sinais de depressão na minha filha antes que fosse tarde demais. Cada carta, cada mensagem, cada agradecimento era uma prova. Uma prova de que aquela noite de dezembro não foi apenas sobre mim e Gabriel. Foi sobre algo maior. Sobre o poder transformador do amor parental. Sobre a importância de confiar nos instintos. Sobre a coragem necessária para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Gabriel costumava dizer, nos últimos anos de sua vida, meu pai não se via como herói, mas heroísmo não é sobre como você se vê, é sobre o impacto que você tem. E o impacto foi profundo, duradouro, eterno. Há uma placa agora no local onde ficava o cobertizo daquela mansão em São Paulo. A mansão foi demolida anos atrás, o terreno transformado em um parque público, mas a placa permanece. Neste local, em dezembro de 1997, Ernesto Gomes resgatou seu filho Gabriel, preso e torturado por 4 dias. Este ato de coragem deu início a um movimento que salvou incontáveis famílias. Que sua história nos lembre. Nunca desista de quem você ama. Famílias visitam aquele parque, leem a placa, tiram fotos, refletem e, espero eu, tomam decisões melhores em suas próprias vidas. Porque no final, não é sobre memoriais ou placas, é sobre mudança real, sobre pais que prestam mais atenção, sobre filhos que pedem ajuda mais cedo, sobre famílias que se comunicam melhor, que confiam mais, que lutam juntas em vez de sozinhas. Este é o legado que mais me orgulha. Não as homenagens, não os prêmios, não até mesmo o documentário ou os livros, mas as conversas nas mesas de jantar. Os pais perguntando aos filhos, tem certeza que está tudo bem? Porque se não estiver, eu estou aqui. Os filhos respondendo honestamente porque sabem que serão ouvidos, não julgados. As famílias fortalecidas porque aprenderam, através da minha história, que enfrentar problemas juntos é sempre melhor que escondê-los. Gabriel dizia que eu tinha começado uma revolução silenciosa, uma revolução na forma como as famílias se relacionam. E talvez ele estivesse certo, porque aquela porta que derrubei não foi apenas física, foi simbólica. Representou a quebra de silêncios tóxicos, de segredos familiares, de aceitação passiva de situações inaceitáveis. Representou a recusa em deixar barreiras, sejam elas físicas, emocionais ou sociais, impedirem o amor de alcançar quem precisa. E essa é uma lição que transcende culturas, idiomas, épocas.
É universal porque é fundamentalmente humana. Todos nós amamos. Todos nós tememos perder quem amamos. E todos nós, em algum momento, enfrentamos a escolha entre o caminho fácil e o caminho certo. Minha história é um lembrete de que o caminho certo, mesmo sendo mais difícil, é sempre o que vale a pena. Mesmo quando é assustador. Mesmo quando não temos garantias. Mesmo quando todos os sinais dizem para desistir. Porque no final, arrependimento por não ter tentado dói muito mais que qualquer ferida física que possamos sofrer tentando. Gabriel viveu isso. Ele podia ter se tornado amargo, fechado, desconfiado depois do trauma, mas escolheu o oposto. Escolheu se abrir. Escolheu confiar novamente. Escolheu amar completamente. E por essa escolha, teve décadas de felicidade, uma família linda, um legado significativo. Tudo porque naquela noite terrível de dezembro, alguém se recusou a desistir dele. Alguém confiou no instinto. Alguém derrubou a porta. Esse alguém fui eu, mas poderia ter sido qualquer pessoa. Qualquer pai, mãe, irmão, amigo disposto a fazer o necessário. E é por isso que compartilho esta história. Não para me glorificar, mas para inspirar, para lembrar, para encorajar. Você tem esse poder. Todos nós temos. O poder de salvar, de proteger, de reconstruir. O poder de nunca desistir. E quando você usar esse poder, quando confiar no seu instinto e agir com coragem, você não estará apenas salvando uma pessoa. Estará mudando gerações. Estará criando um legado. Estará provando que amor, amor verdadeiro e incondicional, é a força mais poderosa do universo. Esta é minha história. Mas também é sua. De todos que já amaram profundamente, de todos que já temeram perder alguém, de todos que já enfrentaram a escolha entre desistir ou lutar. Escolha lutar. Sempre. Porque no final, quando sua vida for contada, quando seu legado for medido, não será pelo dinheiro que acumulou ou pelo sucesso que alcançou. Será pelas vidas que tocou, pelos corações que salvou, pelo amor que espalhou. E se você puder dizer, como eu posso, que salvou pelo menos uma vida através do amor incondicional, então sua vida terá valido infinitamente a pena. Gabriel foi minha vida. Salvá-lo foi minha missão. E o legado que criamos juntos, continuado por nossos descendentes, é minha imortalidade. Não preciso de estátuas. Não preciso de museus. Tenho algo muito melhor. Tenho famílias felizes, reunidas, fortalecidas. Tenho filhos salvos, pais empoderados, relacionamentos reconstruídos. Tudo porque, uma vez, há muito tempo, um homem simples decidiu que uma mensagem fria não era suficiente. Decidiu que seu filho valia mais que conveniência. Decidiu que amor requer ação. E agiu. Esta é minha história final. Meu testemunho. Minha mensagem para você e para todas as gerações que virão. Ame profundamente. Confie ferozmente. Lute incansavelmente. E nunca, nunca, nunca desista das pessoas que você ama. Porque elas valem cada quilômetro percorrido, cada porta derrubada, cada batalha enfrentada. Elas valem tudo. Sempre. Meu nome é Ernesto Gomes. Esta é minha história. E agora também é sua. Use-a bem. Use-a para inspirar. Use-a para agir. Use-a para amar. E quando chegar sua hora de partir, deixe um legado de coragem, amor e a recusa absoluta em desistir. Porque esse é o legado que realmente importa. Esse é o legado que muda o mundo. Uma família por vez. Um coração por vez. Uma porta derrubada por vez. Gabriel me disse, pouco antes de eu partir, algo que carrego como minha maior conquista. Pai, quando eu tiver que partir também, vou partir em paz, porque sei que vivi completamente, amei completamente. E isso só foi possível porque você me deu uma segunda chance. Segundas chances. Isso é o que minha história representa. Não importa quão escura a noite. Não importa quão trancada a porta. Não importa quão impossível pareça. Sempre há uma segunda chance. Se alguém for corajoso o suficiente para criá-la. Fui eu, naquela noite. Mas pode ser você, na próxima, quando o seu instinto gritar, quando algo parecer errado, quando aquela corazonada insistir. Não ignore,
Não racionalize. Não aceite desculpas fáceis. Haja. Investigue. Pressione. Derrube portas se necessário. Porque do outro lado pode estar alguém esperando. Esperando por você. Esperando por uma segunda chance. E você pode ser o portador dessa chance. O herói de sua própria história familiar. O início de um legado que durará gerações. Tudo o que precisa é de um momento de coragem. Um momento onde o amor vence o medo. Onde a ação vence a paralisia. Onde você escolhe lutar em vez de desistir. Esse momento pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano. Mas quando vier, e você reconhecerá quando vier, não hesite. Haja. Como eu agi. Como milhares agiram depois de mim, inspirados pela história. Como milhões agirão no futuro, inspirados por você. Porque heroísmo não é algo reservado para poucos especiais. É algo disponível para todos que amam o suficiente para serem corajosos. Para todos que se importam o suficiente para agirem. Para todos que se recusam a aceitar a derrota quando se trata de família. Você é capaz disso. Eu sei que é. Porque se um homem simples de 58 anos, sem dinheiro, sem poder, sem conexões, conseguiu derrubar portas e enfrentar criminosos para salvar seu filho, então você também consegue. Você consegue fazer aquela ligação difícil. Consegue fazer aquela viagem inesperada. Consegue ter aquela conversa desconfortável. Consegue investigar quando algo parece errado. Consegue pressionar quando te dão desculpas vagas. Consegue derrubar portas literais ou figurativas para chegar até quem você ama. Você consegue. E quando conseguir, quando salvar quem precisa ser salvo, vai entender. Vai entender por que valeu a pena. Porque cada momento de medo, cada segundo de dúvida, cada gota de suor valeu infinitamente a pena. Porque você terá feito o que poucos fazem. Terá colocado amor em ação. Terá transformado o sentimento em salvação. Terá provado que família não é apenas palavra. É compromisso. É sacrifício. É amor incondicional manifestado através de atos corajosos. Esta é minha última mensagem. Meu testamento final. Para você, quem quer que seja, onde quer que esteja, em qualquer época que esteja lendo ou ouvindo isto. Você é capaz de heroísmo. Você é capaz de salvar vidas. Você é capaz de mudar gerações. Tudo o que precisa é de amor o suficiente para ser corajoso. E eu sei que você tem esse amor, porque todos nós temos. É parte fundamental do ser humano. Só precisa ser despertado, ativado, colocado em prática. Minha história fez isso para milhões. Despertou o herói adormecido em pais e mães comuns. E agora, faço o mesmo convite para você. Desperte seu herói interior. Confie nos seus instintos. E quando o momento chegar, quando você for chamado a agir, não hesite. Haja com toda a força do seu amor. Haja com toda a coragem do seu coração. Haja sabendo que, do outro lado, está alguém que precisa desesperadamente de você. E quando tudo passar, quando você olhar para trás, vai perceber que foi o momento mais importante da sua vida. O momento onde você provou que amor é mais que sentimento. É ação. É coragem. É nunca desistir. Meu nome é Ernesto Gomes. Vivi 85 anos. Trabalhei duro. Amei profundamente. E em uma noite de dezembro, fiz a escolha que definiria não apenas minha vida, mas de gerações. Derrubei uma porta. Salvei meu filho. E mudei o mundo. Não porque era especial, mas porque amava o suficiente para ser corajoso. Você também pode. Você vai. E quando fizer, vai entender. Vai entender tudo. Esta é minha história. E agora é sua. Use-a. Viva-a. Compartilhe-a. E mais importante, haja sobre ela. Porque histórias são poderosas, mas ações mudam o mundo. Sua ação, sua coragem, seu amor em movimento, pode salvar uma vida hoje. Pode mudar uma família amanhã. Pode criar um legado que durará séculos. Como o meu durou. Como o de Gabriel continuou. Como o de todos os descendentes multiplicaram. Tudo começando com uma simples decisão. A decisão de não aceitar a mentira fácil.
de confiar no instinto, de derrubar a porta. Faça essa decisão quando chegar sua hora. E saiba que onde quer que eu esteja, estarei torcendo por você, porque somos todos parte da mesma história. A história humana de amor, coragem e a recusa em desistir. Esta é minha história completa, do início ao fim, da mensagem fria ao legado eterno, das trevas à luz, do desespero à esperança, do quase perder tudo a ganhar tudo que realmente importa. Obrigado por ouvir. Obrigado por se importar, obrigado por estar disposto a aprender. E agora vá. Vá e seja o herói que alguém precisa. Vá e derrube suas próprias portas. Vá e nunca, nunca desista. Porque você é capaz. Sempre foi. Sempre será. Esta é minha história. Mas também é sua. Agora e para sempre. Com amor e coragem, Ernesto Gomes. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu em mim um pouco de você mesmo, se sentiu aquele aperto no peito ao imaginar alguém que você ama em perigo, então minha missão está cumprida. Porque histórias não são apenas para entreter, são para ensinar, para inspirar, para mudar. E se uma única pessoa, ouvindo minha história, decidir confiar no instinto e salvar alguém, então cada momento de dor que passei terá valido a pena. Cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada segundo de medo, tudo valeu a pena, porque amor, amor verdadeiro se multiplica. Uma boa ação inspira outra, um resgate leva a outro, uma família salva, inspira outras famílias a se salvarem. E assim, aquela noite solitária de dezembro, onde um pai de 58 anos se recusou a aceitar uma mentira, transformou-se em um movimento global de amor familiar, coragem parental, e a recusa absoluta em desistir. Este é o poder de uma pessoa, de uma decisão, de um ato de amor. Multiplique você esse poder. Seja você o próximo capítulo desta história infinita. E quando partir, deixe para trás não apenas memórias, mas um legado vivo de coragem e amor. Assim como eu fiz. Assim como Gabriel fez. Assim como você fará. Obrigado por ouvir minha história. Que ela viva em seu coração. E mais importante, que viva em suas ações. Para sempre. Com amor eterno, Ernesto Gomes. Um pai que nunca desistiu. Se você gostou desta história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual parte mais te emocionou. Para ouvir mais histórias inspiradoras como esta, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Obrigado por nos acompanhar.